Olá, sou o professor Gustavo Calçado, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu reservei um tempo hoje para apresentar a vocês a segunda edição do meu livro, Teoria da Constituição e Direito Constitucional, publicado pela editora Tiran, algo que me deixou extremamente feliz em razão do foco da editora, né, em publicar livros de caráter mais acadêmico, né? Então isso me deixou muito feliz quando meu texto foi aprovado pelo corpo editorial. É um livro que foi desenvolvido durante o período pandêmico, né, em que pese toda a tragédia que envolveu esse momento histórico mundial, eu em casa atualizei a primeira edição e esse foi o resultado. Eu não sei se eu posso chamar de atualização, porque busquei nessa segunda edição um aprofundamento teórico, né? Quem tiver contato com esse segundo livro, vocês vão perceber o rigor acadêmico mais apurado, e essa foi a principal mudança. Enquanto na primeira edição eu busquei simplesmente pontuar os principais temas do direito constitucional, esse já busquei o maior rigor acadêmico, e o resultado disso foi o número de páginas, né? Enquanto a primeira edição tinha aí 300 e poucas páginas, essa aqui tem mais de 700, então é possível a gente notar visualmente que houve realmente uma preocupação em ter um arcabouço doutrinário e teórico mais robusto na elaboração desse texto. Então não sei muito bem se seria uma atualização, né? Foi um aprimoramento mesmo da obra, né? Aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? A gente vem tentando melhorar e aprimorar melhor o texto, né? Comecemos pela capa do livro. A capa do livro ela rende homenagens à cidade de Aracaju, especificamente ao mar de Aracaju. Para quem não conhece, recomendo que venham para cá. Eu moro aqui há 9 anos e adoro a cidade e rendi homenagens nessa capa. Aqui faço menção ao mar, como eu dizia, que o mar ele tem uma faixa verde, né, que é característico muito das praias aqui do Nordeste, e Aracaju não é diferente. Salvo uma pequena margem de 50 metros, alguma coisa assim, 50, 100 metros, marrom, né, antes de chegar na tonalidade mais verde. Isso se dá, me disseram, em razão dos rios, né, que fazem parte aqui da geografia da cidade. Como eles desaguam no oceano, né, eles trazem essa tonalidade mais amarronzada aqui para a primeira faixa de água da praia, né? E que na maior parte do ano é assim, mas tem partes do ano em que ela é toda verde, né? A praia é maravilhosa, convido todos vocês a conhecerem. Além de fazer menção também, né, pelas cores, a bandeira nacional, tem aqui o círculozinho da nossa bandeira, porque afinal de contas a gente trata aqui a maior parte do livro sobre o direito constitucional brasileiro, em que pese também várias menções ao constitucionalismo europeu, ao constitucionalismo norte-americano, né, as cartas medievais. Então, mas em grande parte nós tratamos aqui da Constituição, da teoria da Constituição, sobre o olhar do constitucionalismo brasileiro. Então essa é a capa do livro. Achei que ficou bem bonito, bem legal e bem claro, né? Eu acho que ficou bem bacana. Aqui atrás trago um pequeno histórico. O leitor aqui poderá saber mais ou menos o que eu trago no livro, né, em relação aos temas que serão debatidos, e talvez eu destacaria o desafio em tentar quebrar, né, ou criticar pelo menos, né, o que a gente tem notado, os desafios da hermenêutica jurídica, né? Não são raras as vezes que a gente tem se deparado com decisões, e aqui vou me valer da expressão do professor Leme Streck, decisões solipsistas, né, decisões judiciais, em que o julgador leva muito mais em consideração as suas convicções pessoais, as suas convicções morais a respeito dos temas, em detrimento da autonomia do direito. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande para o sistema, né? Então, a todo momento eu tenho confrontado essa situação no livro, e espero que vocês gostem. Aqui tem uma orelhinha do livro, e aqui eu tenho uma foto minha, uma descrição curta do currículo, né, do professor. Do outro lado eu tenho aqui algumas indicações de obras da Tiran, e aqui eu destaco o Manual de Direito Constitucional do professor Leme Streck, assinado com outros professores. Esse segundo livro aqui é o livro do professor Murilo Gutierrez, que é o Manual de Processo Civil, que inclusive eu utilizo o livro
na obra para trabalhar o tema sobre precedentes judiciais, então é uma recomendação que eu faço e utilizo aqui na obra. Faço um agradecimento aqui, obviamente, à minha família, à minha esposa, a minha filha, o meu filho, que de uma forma ou de outra acompanharam a produção do livro, né? Faço um agradecimento também a meus pais, a minha mãe e meu pai, que é responsável por toda a minha formação, né, obviamente. E não poderia deixar de mencionar também aqui dois amigos em especial. O primeiro deles é o professor Murilo Gutierrez, como eu comentei a vocês, professor de processo civil, de direito constitucional também, lá em Uberaba, a cidade de onde eu venho, né? Um cara extremamente inteligente, sagaz, um excelente professor, leitor, contumaz, e é uma pessoa que me apoiou muito na construção desse livro, né? Inclusive brinco dizendo que certa vez eu fui na casa dele e aí levei uma garrafa de vinho e de lá eu saí com 3, 4 livros, né? Então ele é o tipo de amigo que te presenteia com livros, né? E me sinto privilegiado pela amizade que a gente constrói. A outra pessoa que eu menciono também e faço um agradecimento especial é um amigo de muito tempo do movimento estudantil da faculdade, o Rodrigo Mateus, que é um cara também extremamente inteligente, talentoso, um cara atento às questões políticas e jurídicas, né? Um leitor também sensacional, e ficaria muito feliz com a publicação do livro do seu amigo aqui, né? Eu digo que ficaria muito feliz porque, infelizmente, a Covid-19 levou esse meu amigo, algo que chocou muito a gente, né? E, então eu não poderia deixar de fazer menção, uma homenagem a ele, que certamente ficaria muito feliz com esse livro, né? Então, agradecer a riqueza da convivência que eu tive com ele durante esse tempo. E, de fato, nós tínhamos muito para conversar, né? Além disso, mais outras 2 pessoas eu destaco aqui: a professora Tereza Dias, que trabalhou comigo em Girona, no mestrado em Girona, a professora Nathalie Patinho, essa do doutorado na Argentina. As duas me cederam vários materiais para a elaboração do livro, então não poderia deixar de agradecer de forma especial. E por fim, não menos importante, aos meus alunos, né? Alunos, alunas, aos meus colegas professores, que de uma forma ou de outra também me estimulam a produzir academicamente, né? Com provocações. Então isso faz com que a gente aprimore cada vez mais o nosso preparo, né? A nossa capacidade intelectual de pesquisa e etc. Então eu agradeço muito a eles em razão a isso. O livro ele é dividido em 6 capítulos. Em 6 capítulos e 15 itens. E aqui vocês vão rapidamente, né? Eu faço uma abertura à teoria da Constituição, alguns desafios, inclusive, do ensino jurídico em grande parte das faculdades de direito no Brasil, e aí eu critico o fato de algumas delas se preocupar muito mais com a questão mercadológica, né, do que propriamente com a base teórica que o jurista deve ter, né? Então, o mercado tem tomado essa situação, né? Então, isso é preocupante do ponto de vista do ensino jurídico. Então, faço essa apresentação, depois passo para a evolução dos movimentos constitucionalistas, começo lá no constitucionalismo primitivo, muito baseado na metafísica, né, em influências, como vou dizer, divinas, né? Então, aí ao longo do tempo isso vai diminuindo. Passo pela era medieval, e aí na era medieval, antes de citar a famosa carta de João Sem Terra, de 1215, que a maioria das pessoas é citada na maioria dos manuais também, eu menciono outras cartas medievais, e aí sobre a influência do meu querido professor argentino, Ricardo Rabinovich, que é um professor diretor lá do curso de doutorado na Argentina, que me influenciou muito nessa parte do capítulo, nessa parte do livro. Depois começa o constitucionalismo moderno, aí citando o constitucionalismo norte-americano, o constitucionalismo inglês e o constitucionalismo francês como as grandes 3 escolas, né, do movimento constitucionalismo na era moderna. Depois passo para o constitucionalismo contemporâneo, que também é conhecido por neoconstitucionalismo, e aí
tenho como base de referência a construção teórica feita pelo professor Lênio Streck, mas também com a influência de Ferraioli, que tem trabalhado muito do ponto de vista teórico essas expressões, né? Jurisconstitucionalismo, neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporâneo, são expressões que eu tento trabalhar aqui na obra. E depois eu trabalho alguns fenômenos, né, do constitucionalismo, que a gente tem notado de um tempo para cá, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial, dentre os quais a mutação constitucional, o transconstitucionalismo, a juristocracia. Trago também um item específico aqui sobre a proceduralização, sobre a influência do professor Jorge Zabud. Falo do constitucionalismo brasileiro, avanço todas as cartas constitucionais brasileiras até chegar aos desafios da Carta de 88. Depois passo no capítulo 2 sobre o conceito de Constituição, suas concepções clássicas, trago características dos textos constitucionais, depois trabalho a ideia dos elementos estruturantes, e aí a gente faz um mapeamento da Constituição Federal, identificando os principais nichos em relação aos temas trabalhados em nossa Constituição de 88. Depois falo especificamente do direito constitucional e trabalho o conceito de direito constitucional, os princípios das matrizes interpretativas. Tem um capítulo específico em que eu falo o que é o princípio para o direito. E aí menciono Robert Alexy, Dworkin, Canottillo e Lênio Streck. Né? Utilizei esses 4 pensadores do direito como referências em relação ao que é o princípio efetivamente para o direito. E convido vocês à leitura. Falo da hermenêutica constitucional, talvez esse seja um tema muito espinhoso, né? E certamente inconclusivo, porque é algo que pulsa nos dias de hoje. Falo de precedentes, falo da teoria da decisão, encabeçada pelo Lênio e pelo professor Jorge Zabud também. Os diálogos constitucionais, aí eu trabalho o direito constitucional e sua influência nos demais ramos do direito. O direito intertemporal, trabalha a questão que envolve a Constituição no tempo. E aí a teoria do poder constituinte, falar do poder constituinte originário e etc. Mas eu chamo a atenção para o trabalho do Friedrich Miller, que ele tem um livro que é O que é o Povo. Então eu trago a teoria trabalhada pelo Miller e dizer o que é o povo, né? Já que o poder constituinte tem por titular povo, a titularidade do povo, mas que povo é esse? Então eu trago também a teoria dele a respeito disso. Ficou bem legal essa parte, sugiro a leitura. Que na verdade eu sugiro toda a leitura do livro, né? Depois normas constitucionais, e aí é interessante porque eu não menciono tão somente a classificação das normas de José Afonso da Silva, que é clássica, né, dos anos 70, mas menciono também a classificação de Rui Barbosa, Ponte de Miranda, do ministro Barroso, que tem uma teoria bem interessante a respeito disso, do Paulo Bonavides, trago também do italiano Norberto Bobbio. Então tem uma série de classificações das normas aqui. Sem dúvida nenhuma, a do Barroso e a do Bobbio foram as que mais me deram prazer em trabalhar, né? Então sugiro também uma atenção maior. E depois eu inauguro aqui o capítulo sobre nacionalidade, e trabalho todas as hipóteses de nacionalidade originária, derivada. Os direitos políticos, esse capítulo não tinha na edição anterior, então eu introduzi aqui os direitos políticos com toda a atualização das últimas emendas constitucionais a respeito do tema. E aí, finalmente, introduzo o item 13, né? Já estamos aqui no item 13, sobre direitos fundamentais, e aí menciono a teoria do Maurício Fioravanti, que falecido há pouco tempo, né? Que ele traz a teoria dos direitos fundamentais, né, bases teóricas voltadas aos direitos fundamentais. E recomendo muito a leitura desse autor. E de uma forma ou de outra presto homenagem a ele, já que durante a construção do livro ele faleceu, né? Aquela clássica divisão em gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, as teorias estruturantes, com base em um professor espanhol chamado Carlos Bernal Pulido, que inclusive o professor Murilo me presenteou com essa obra fantástica e utilizei ela como referência para construir esse capítulo, esse item. Depois as garantias fundamentais, e aí nas garantias fundamentais eu destaco a menção que eu faço sobre a teoria garantista de Luiz de Ferraioli, né? E tenho trabalhado também algumas questões que nos permite notar as principais características dessa teoria desse italiano.
Direitos fundamentais em espécie, aí eu trabalho a vida, e na vida eu falo da anencefalia, da interrupção da gestação até a 12ª semana, falo de clonagem, falo de eutanásia, falo de células-tronco, falo da PEC da vida, sobre a igualdade, trabalho a equidade de John Rawls, que merece atenção também, é uma fonte interessante da nossa pesquisa. Alguns institutos decorrentes da igualdade, né? E aí eu trabalho a política de cotas, eu falo também da legislação ordinária, né? A princípio da igualdade sendo atendido na legislação ordinária. Sobre a liberdade, recomendo a leitura do primeiro item, que eu falo da liberdade em Axel Honneth, e aí ele faz uma leitura da liberdade com base em Hegel, e menciona Kant, menciona outros autores que têm trabalhado a concepção de liberdade, até chegar em algumas patologias em relação ao direito à liberdade, e aí vale a pena a gente mencionar, inclusive de forma sem saber, né? Porque o livro ele foi concluído no final de dezembro do ano passado, e sem saber dos acontecimentos de 8 de janeiro, né? Então ele trabalha essa banalização que houve o direito à liberdade, e a gente pode encaixar perfeitamente a teoria nos acontecimentos de 8 de janeiro, embora não mencione no livro, porque foi finalizado no final do ano passado. Mas recomendo muito a leitura da liberdade em Axel Honneth. Falo sobre a liberdade de expressão, falo do discurso de ódio, falo do homeschooling, falo da marcha da maconha, dentro da liberdade religiosa, todos aqueles desafios discutidos na doutrina brasileira em relação às notas de real, aos símbolos religiosos nos prédios públicos, os ensinos religiosos também nas escolas, a transfusão de sangue para testemunhas de Jeová, sobre a privacidade, trabalho fake news, influenciado também pela obra do professor Georges e do Nelson Nery Jr., do cyberbullying, falo do direito ao esquecimento, da quebra de sigilo bancário, revista íntimas em presídios, monitoramento público por câmeras, sobre o direito à propriedade, a propriedade intelectual, modalidades de intervenção pública na propriedade privada, e aí eu passo para as garantias em espécie, né? Eu trabalho os remédios constitucionais e finalizo o livro lá na Ação Popular. Então, nesses 17 minutos, em pouco mais de 17 minutos, eu apresento a vocês então o meu livro. O livro ele pode ser adquirido pelo site da editora Tirã. Basta que vocês mencionem lá o meu nome na busca, né? Gustavo Calçado, ou o próprio nome vai aparecer lá, e a editora encaminha o livro para vocês, tá? Pretendo agora fazer algumas viagens, né? Tem algumas coisas agendadas aí para poder divulgar o livro pela cidade, e você que está escutando esse vídeo e não mora em Aracaju e quer conhecer a obra, fica aberta aí a agenda para convites, para que eu vá até a sua cidade e apresente o livro, fazendo uma palestra ou algo nesse sentido. Tá bom? Então eu agradeço muito a paciência de vocês e tá aí. Espero que vocês gostem. Valeu? Obrigado, grande abraço.